Tô! Olá pessoal, tudo bom? Na aula passada a gente viu um pouco sobre funções avançadas. A gente vai ter mais aulas dela, mas agora eu vou colocar um pouquinho de procedures avançadas para vocês. Tá? Bom, vou copiar o corpo aqui de uma procedure. Tá? Bom, a procedure por si só, ela pode ter, assim como a função, ela pode ter variáveis ou não. Tá? No caso aqui, a gente já tinha criado algumas tabelas e eu vou mostrar um exemplo para vocês. A gente pode estar utilizando uma procedure. Tá? É comum a gente estar inserindo dado dentro de uma tabela e às vezes ela precisar de uma numeração automática ou ela precisar de alguma tratativa de dados antes do dado ser inserido. Tá? Deixa eu fechar esse monte de função aqui para o nosso banco não ficar abrindo um monte de coisa. Tá? Então, vamos dizer que a gente quisesse criar uma procedure que ela inserisse cliente. Eu vou chamar essa daqui de inc prc inc clientes. Tá? Essa procedure eu quero só que a pessoa forneça o nome e o SIC. O ID vai ser colocado automaticamente. Então eu posso colocar aqui como pnome, por exemplo. Vai ser o nosso parâmetro. O próximo seria o psic. Tá? Uma procedure, tá? Diferente de uma function que a gente tinha colocado só a tipagem, na procedure eu tenho que dizer, por exemplo, a saída do número, né? Ou seja, se eu estou entrando com o número ou se eu estou saindo, ou seja, ela poderia ser in ou out, ou ela também pode ser também in out também. Tá? Se ela vai entrar e sair, eu acho que é out in, acho. Não me lembro qual que era aqui, mas ela dá para ser os dois. Tá? No caso aqui, a gente pode colocar, por exemplo, que ela devolveria um ID, por exemplo, do cadastro, se quisesse, colocando a opção out. Nessa funcionalidade aqui, a gente só vai colocar um in, tá, dela. Então, eu tenho aqui, por exemplo, a tabela cliente, por exemplo, né? Em vez de eu pegar e ficar escrevendo o meu tipo aqui, por exemplo, que seria um varchar, eu vou escrever aqui o nome da minha tabela, ponto, o nome da minha coluna, e vou colocar aqui uma porcentagem e escrever type na frente. Por quê? Ele vai pegar já o meu tipo específico já do meu dado. Tá? Então o próximo aqui também é a mesma coisa. Criei aqui uma tabelinha aqui, tabelinha não, um cabeçalho aqui para mim poder inserir dado, que a pessoa vai inserir o nome e aqui vai inserir o CPF. Tá? E o que acontece? Ao invés de eu pegar do cara ficar escrevendo todos aqueles dados, a gente vai fazer já um insert para ele. Vai colocar o insert into cliente. Aqui a gente vai colocar os campos ID, nome e SIC. Values. Aqui a gente vai aproveitar aquela sequence que a gente já tinha criado, que é a sequence do cliente, já dando next val. E aqui vai receber pnome e psic. Tá? Vamos compilar essa procedure aqui. Compilou com erro. Deixa eu ver o que ele deu aqui. Tabela ouviu não existe. Deixa eu ver se eu estou compilando aqui no lugar certo. Aqui é clientes no plural. Deixa eu colocar aqui, pronto. Vamos compilar aqui. Ó, compilou. E o que acontece? Ao invés do cara pegar e ficar digitando todo esse comando toda vez, agora ele só vai usar a nossa procedure. Tá? Vou colocar aqui a nossa procedure para rodar. prc inc clientes, e aqui ele vai fornecer os dois dados que ele quer cadastrar. Vamos ver aqui que vai ter um cara chamado Pereira
e o CPF dele vai ser 222-00, tá? Eu vou comitar o dado aqui no final, tá? Vamos rodar ele aqui. Veja, ó, que ficou muito mais simples do que o cara ficar escrevendo toda essa tralha aqui, né? E eu posso manter padrões também nos meus dados. Vamos dizer que eu quisesse tratar algum dado, ou preencher uma data de cadastro aqui dentro, ou preencher o dado do usuário que cadastrou. Vamos dizer aqui que eu quisesse guardar aqui, ó, vou editar essa tabela aqui, e eu quisesse guardar o nome do usuário que cadastrou esse dado. Então, vou vir aqui, vou colocar aqui, ó, um apelido, vou chamar aqui de inclusão, colocar aqui o cadastro, vou colocar aqui um varchar de 20 mesmo, vou colocar aqui também um cadastro, vou colocar aqui um user, fica melhor assim, e o user. O de delete não faz sentido porque a gente não teria usuário que deletou, a não ser que a gente fizesse uma marcação que o dado foi apagado, tá? É possível também inserir a hora que foi atualizada, a data que foi atualizado, dá para inserir N coisas. E vamos dizer que isso aqui seria uma surpresa, né? O usuário nem saberia que isso aqui está sendo gravado. Eu vou dar um OK aqui, ó, gravou lá, ó, e user. E aí eu vou vir aqui, ó, eu vou inserir aqui, ó, e user, e aqui eu quero incluir, por exemplo, o user que cadastrou o dado, tá? Então, vou compilar aqui essa procedure, compilou a procedure, tá? Eu vou inserir agora aqui, vamos dizer, o Pedrinho, tá? Pedrinho, eu vou mudar o último número aqui do CPF dele e vou incluir, tá? Ó, rodou. Então, o que eu vou fazer aqui? Aqui embaixo eu vou fazer uma select procurando clientes, tá? E eu vou lá agora, ó, na tabela de clientes, eu vou filtrar aqui o nome e vou colocar aqui só o nome do Pedrinho aqui para buscar pra gente ver toda a informação que tem lá dentro. Veja, ó, que aqui, ó, ele já gravou lá o meu usuário, ó, chamado aula. Eu estou logado com um usuário chamado aula, ele gravou o meu usuário aqui que gravou esse dado, né? Eu poderia criar também aqui uma data, por exemplo, né? Uma data que esse dado foi incluído, por exemplo, eu posso colocar aqui dateInc ou um date update, tá? E aqui eu vou chamar isso aqui de date e date, tá? Eu vou gravar aqui, gravou, tá? E agora quando o cara incluir, por exemplo, a minha data, né, ou seja, incluir um cadastro, eu vou colocar aqui o campo também e vou mandar gravar aqui um sysdate, tá? Vou compilar novamente a minha aplicação, minha procedure, e vou chamar aqui agora o Juninho. Tá? O que eu vou mudar aqui é esse número aqui. Vou rodar aqui de novo. Rodou. Vou copiar aqui o Juninho aqui. E vamos rodar aqui. Veja, ó, que além de ter gravado o nome de quem incluiu, também gravou aqui a data, né? E se eu clicar aqui vai me mostrar a hora também que foi incluído, né? Então, para a gente fica muito útil e fácil, porque o meu usuário, na verdade, só está fornecendo 2 dados na hora de cadastrar, né? Ele não, em momento algum, ele conseguiu, né, ou necessitou, né, acessar os demais dados, né? Com os 2 campos apenas ali, né, ele já conseguiu incluir. Ele também não teve que inserir uma chave também no nosso cliente, né, para poder cadastrar ele, tá? Isso poderia ser para uma venda também, né? Você criar uma procedure que faça o cálculo de impostos dos produtos, ou uma procedure que totalize uma nota, né? Uma procedure que faça N processos, uma procedure que chamada fechar venda, por exemplo, que ela fecha a venda, ela já calcula as parcelas, ela já
totaliza a nota e após você clicar o fechamento, ela também já marca a nota como fechada, né? Pode fazer ela também gerar já o pedido de compra, o pedido de estoque faltante. Ela pode fazer N coisas, né? A sua imaginação é o que vai definir aqui, né? Então cada procedure pode ser usado de N forma. Então, uma procedure ela também pode devolver um valor, tá? Por exemplo, eu posso dizer aqui que eu quero, após ele inserir o valor do ID, eu quero que ele me retorne também o valor do ID, né, para alguma variável que eu queira, né? Eu acho que existe acho que chama returning, eu digo returning, e aqui eu vou dizer, né, a variável que eu quero usar. Por exemplo, vamos dizer que eu quero devolver, vou criar uma outra variável aqui que é para onde que ele vai me devolver o valor. Vou colocar aqui, por exemplo, PID, ela vai ser do tipo out, ou seja, que é o que vai devolver. Ela vai me devolver um ID e que eu vou colocar o type dela, tá? Então, só que tem uma diferença. Quando o cara for executar essa procedure aqui e ela for me retornar, eu teria que ter uma variável para devolver esse valor, né, para o usuário, armazenar esse valor ou até imprimir esse valor para o usuário. Então, vou colocar aqui um declare aqui e vou criar aqui uma variável que vai receber esse valor, tá? Vou colocar aqui que vai ser este aqui, tá? Aqui eu vou dizer para onde vai ser devolvido e aqui eu vou dizer que valor que vai ser devolvido. Não é mesmo se o returning eu tinha que colocar um int aqui, acho que é assim, int id ou returning o id. Deixa eu ver aqui, eu acho que é returning, aí eu digo o que eu quero retornar, que no caso aqui é o id, int, e aí eu digo o que eu vou retornar aqui. Acho que é esse formato aqui, se eu não me engano bem, isso mesmo. Então, vou compilar aqui a minha aplicação, tá? Compilou, tá? Aqui, vamos colocar aquele output input input. Velho. E aí, tá me trollando meu PC, rapaz. Vamos lá, tá aqui, put dmr. Rapaz, tá trollando aqui o autocompletar. Deixa eu pegar aqui na internet, que eu não decorei de cor aqui. Put line, ora, tá aqui, dbms put, e aqui eu vou colocar o valor que eu vou devolver. Eu pedi para devolver aqui, por exemplo, o meu ID aqui. Vou colocar aqui ID igual, eu vou concatenar aqui o ID, tá? Vou rodar aqui agora a minha função, vou chamar aqui agora, vou pegar aqui o Marcos, vou cadastrar o Marcos aqui, o ID dele vai ser 3 e vou rodar aqui a minha procedure. Rodei, tá? Ela não me devolveu aqui a mensagem porque provavelmente a gente não habilitou aquele server on para ela poder habilitar aqui. Set server message, eu acho que era, deixa eu ver aqui, Oracle set server, esse aqui, ó, server output, esse comandinho aqui, a gente tem que pegar e setar essa variável aqui como on para ele poder devolver um valor para a gente. Eu setei ela como on, tá? Essa ferramenta aqui acaba precisando disso, tá? Então vou pegar aqui agora Larissa aqui, colocar Larissa, colocar aqui o nome Larissa e vou colocar aqui o número 4 e vou rodar aqui agora. Rodei.
não me devolveu a mensagem. Vamos ver aqui se tem algum erro. Vamos ver se incluiu a Larissa aqui também, né? Vamos ver aqui. Ó, devolveu a Larissa, mas não me devolveu o ID. Deixa eu ver o que está acontecendo aqui. PID aqui eu tô devolvendo. Estranho, ele deixou aqui como se isso aqui não estivesse rodando. Vamos tirar isso aqui. Olha, tá comentado. Vamos ver aqui se eu jogar aqui para a parte de baixo, se vai rodar. Vamos ver o que ele questionou aqui. Ah, porque tem que ser único aqui. Vou rodar de novo. Estranho, não tá me devolvendo o valor. Deixa eu testar aqui. Continua não devolvendo. Deixa eu rodar aqui de novo. Vou rodar em outra caixa aqui. Vou abrir uma outra aqui. Não sei se o Oracle tá trolando a gente aqui ou se esse SQL aqui que tá trolando a gente. Vou rodar esse cara aqui. Faltou dar commit, eu acho. Dei commit aqui, agora vamos rodar aqui. Continua não trazendo informação pra gente. Ah, é porque é punchline, pessoal. Vamos ver aqui. É isso mesmo, estou usando o comando errado aqui. Vamos lá. Vou colocar aqui. Vamos rodar aqui, ó. Ó, devolver o A aqui. Só que agora eu vou devolver o ID aqui pra gente. Tá, então vou colocar aqui, ó, número 6. E vou mandar rodar aqui, ó. Rodou, aqui aparentemente não devolveu nada. Acho que até porque não teve commit. Ah, é porque está comentada aqui a função. Deixa eu descomentar ela aqui. Vamos lá. Olha lá, me devolveu o número do meu ID do cadastro. Vou pegar aqui outra pessoa. Vou cadastrar aqui outra pessoa e vou rodar de novo. Olha lá, devolveu outro número. Se a gente pegar esse número aqui agora, a gente vir aqui consultar o ID, ó. ID. Colocar o ID aqui dentro, vou rodar ele, ó. Veja que trouxe exatamente o que a gente cadastrou aqui, né? Então, numa procedure, a gente devolveu um valor na própria procedure. Quanto que eu utilizaria aqui uma procedure para devolver um valor? Bom, somente se fosse para devolver mais de um valor. Fora isso, eu não utilizaria uma procedure, tá? Por que não? Porque já existe função para devolver valor único, né? Não compensa você ficar criando procedures que fazem devolução de um único valor, só compensa se vai devolver mais de um valor, tá? Em determinados sistemas, por exemplo, você poderia fazer uma função que você passa a quantidade de produtos, passa o valor do produto, passa também o código do produto, né? E eu sei lá, passa o código do cliente e ele iria lá dentro do seu banco de dados, ia consultar o estado do cliente, né, o município que ele mora, iria fazer todos os cálculos de impostos e depois ele devolveria todos esses impostos para mim, né, em várias colunas ali, né, por exemplo. Eu poderia utilizar para fazer isso daí se eu quisesse, ou eu poderia também fazer igual esse aqui que eu estou fazendo. Eu estou inserindo um cliente e poderia dizer, por exemplo, que toda vez que eu inserir um cliente, eu vou criar uma série de coisas para esse cliente. Eu vou, por exemplo, colocar, já vou mandar registrar no meu CRM que alguém tem que ligar para esse cliente para perguntar se ele foi bem atendido. Eu posso gravar isso numa outra tabela para alguém mandar um e-mail para ele dando as boas-vindas. Eu posso preencher uma outra tabela, por exemplo, para fazer uma análise de crédito desse cliente, né?
ou até mesmo para empresas que mexem com contabilidade ou outras coisas, né? Através de uma procedure sempre eu poderia disparar, por exemplo, o pagamento de um título através de uma procedure, e sempre que alguém já fizer o pagamento, eu já queira que o sistema também já faça a contabilização desse saldo lá no meu sistema, né? Então a procedure ela pode ser muito útil para fazer várias coisas, né? Eu gosto de utilizar procedures para coisas que precisa fazer manutenção fácil, tá? Eu não costumo guardar regras de negócio dentro de procedures, tá? Até porque a concorrência pode copiar a minha regra de negócio, né? Um cliente também pode ir lá no meu sistema, lá pela procedure, se a regra de negócio está na procedure, ele pode ir lá e modificar a minha procedure, né? Ou ele pode até mesmo criar um sistema usando o meu banco de dados e aproveitar toda a minha regra de negócio que está ali nas procedures e simplesmente não querer mais usar o meu sistema porque as regras já estavam tudo ali, o que ele precisava já estava tudo ali, né? E aí ele não precisa mais do meu sistema, né? Isso é muito comum em empresas grandes, né? A pessoa acaba consumindo um RP de terceiro e aí ela encasqueta em querer construir um sistema novo, um sistema próprio para atender a demanda dela, e ela gosta de uma funcionalidade que tem dentro do seu sistema, e aí você cometeu o erro de colocar a sua regra de negócio dentro do banco de dados, e o que ele precisava estava ali dentro, e o programador dele só foi lá e copiou a regra de negócio e pronto, o cara não precisa mais do seu sistema, né? Então a gente tem que ter ciência do que colocar dentro de uma procedure ou não, tá? E também, como que eu posso dizer, tem cliente que pode tirar ali o que realmente o seu sistema está fazendo de fato, de forma efetiva, e modificar, fazer pequenas modificações, e o que acabaria destruindo um determinado dado seu que deveria estar preenchido de forma correta, ou o cara começa a colocar um monte de tratativas nas suas procedures, e aí fica lento porque tem um monte de tratativa. Vamos dizer aqui que eu tivesse, por exemplo, colocado aqui o CPF, e aí o cara queira colocar uma validação de CPF aqui para ver se o CPF está certo ou está errado, sendo que ele deveria ter validado isso lá no front-end, mas ele preferiu jogar essa regra de negócio para dentro do banco de dados, né? Então o banco de dados gastaria mais tempo tendo que validar aquele determinado dado que já deveria ter sido validado, né? Então a gente tem que decidir também onde que ficam as regras do meu sistema. Tem gente que coloca parte das regras dentro do sistema e parte da regra do sistema, uma no banco e outra dentro do sistema, e fica individualizado, né? Eu prefiro concentrar as regras ou 100% no banco ou 100% na aplicação, vai depender muito do uso dessa aplicação, né? Eu tenho um exemplo aqui para vocês, ó. Deixa eu pegar aqui, eu tenho um banquinho mais avançado, deixa eu ver se ele está instalado aqui, ó. Esse aqui está atualizado, né? Vamos dizer aqui, ó, por exemplo, quando eu quero criar funções para facilitar a minha vida, eu tenho aqui, ó, cadastra menu, né? Então todo sistema que o cara for comprar meu, e na hora que for instalar lá o sistema no sistema dele, né, o menu, que é esse menu que interage aqui, ó, com o usuário, né, essa procedure aqui já cadastra o menu para ele poder utilizar o sistema, ó. Tem aqui, ó, cadastros gerais, movimentos, suprimentos financeiro, departamento comercial, medição, sinistro, módulo técnico, nota, solicitação. Ou seja, o meu sistema ele já tem uma procedura, em vez de eu colocar isso tudo dentro lá do sistema, porque às vezes, sei lá, tem um determinado cliente que quer mudar o nome do menu, ele pode vir aqui na procedure e mudar, né, esse menu. Como é uma procedure de insert update aqui, ó, ela vem aqui e pode atualizar esse nome para outra coisa. Eu tenho cliente também que às vezes não quer cadastrar plano de contas, ele quer usar um plano de contas próprio nosso, né? Ou seja, que já venha um basiquinho ali para ele. A gente tem uma procedure aqui dentro do sistema que ele fornece o código da empresa dele, e o sistema vai lá e cadastra todo o plano de contas para ele dentro da empresa. Ou seja, a gente aprendeu a criar aqui na aula passada, né, um insert aqui, ó, que já insere o dado, né? Aqui é um exemplo perfeito, eu criei uma procedure que faz isso, onde eu só forneço o código da empresa, o código contábil e o nome dos planos aqui, ele vai lá dentro do meu sistema e cadastra isso para mim. Então eu não preciso ficar gastando tempo, é igual essa daqui, ó. Ela vem aqui dentro do meu sistema, ó. Ela verifica se já existe, se já existe ela só atualiza, se não existe ela insere o plano de contas lá no sistema, né? Então
Aqui é um exemplo perfeito do que a gente acabou de fazer na aula passada. Eu tenho aqui todo um insert que seria grande, um update que seria grande, né? E aqui a procedure já resolve isso para mim, né? Tem N outras coisas, ó. Às vezes aqui tem a opção aqui para o cara inserir uma conta a pagar no meu sistema, ó. Ele tem aqui, ó, uma procedure de insert que insere uma conta a pagar. Aqui tem as variáveis, né, deixa eu colocar aqui isso aqui dentro de uma outra ferramenta aqui, que vai permitir aqui tirar todos os espaços. Essa ferramenta tem aqui, ó, remover linhas em branco, ó. Vamos tirar aqui, porque eu tenho uma ferramenta que formata, e aí ela, ó, essa daqui é a procedure, ó. O cara vai fornecer tudo isso aqui de informação para mim, né, e ela vai lá dentro do banco, ó, e vai dar um insert dentro do banco de dados para mim, né, contendo as regras e tudo mais. Então eu prefiro até colocar dessa forma do que o cara ficar escrevendo essa tripa enorme aqui, ou seja, ele só vai preencher a procedure para mim com os dados e eu acabo até reaproveitando, né? Ou seja, essa mesma função ela pode ser utilizada em N partes do meu sistema, né? Eu tenho aqui também exemplos, ó, de funções aqui que foram criadas, ó, função para adicionar ano, dia, mês, função para descobrir se um ano é bissexto ou não, ou seja, aqui eu passo o ano, ele vai fazer um cálculo aqui para mim, ó, se o ano é bissexto ou não, né? Tem N funções aqui, ó, extenso de mês, ou seja, vamos dizer que eu queira traduzir o mês para o meu cliente, né? Escrevendo lá na tela, né, todo o dado para ele, ou seja, vim aqui, ó, remover, ó, o cara vai me fornecer lá na função, deixa ele terminar de remover os espaços, porque ele terminou. Deixa eu ver aqui, ó, terminou de remover os espaços. Então, o que acontece? O cara vai fornecer aqui para mim o mês, ó, e o sistema vai escrever para ele, ó, o mês para ele lá em extenso, tipo mês 1, mês 2, mês 3, mês 4, né? O sistema vai escrever para ele. Existe também aqui, ó, funções para escrever em metro, por extenso, valor por extenso, né? Ele vai escrever para o cara lá R$1, R$12. Ó, ele tem todo aqui, ó, 100, 200, 300, 400, tem todo um algoritmo aqui que eu utilizo dentro do meu sistema, que aí de acordo com o valor que o cara vai digitar lá dentro do sistema, o sistema é capaz de escrever por extenso para mim. Isso é bem usual para preencher contrato, para fazer N coisas. Então uma procedure e uma função ela pode fazer milagres aí dentro do seu banco para facilitar a sua vida. Eu costumo guardar procedimentos armazenados dentro do meu sistema, tipo atualizar preço de custo dos meus produtos, atualizar preço de venda, fazer baixa bancária, né? Você pode escrever funções para fazer muita coisa dentro do sistema de vocês, né? Você pode criar uma função, por exemplo, às vezes você tem uma venda e você quer clonar aquela venda. Em vez de fazer todo aquele processo braçal, porque o dado já está lá no banco, você tem que pensar em duas questões. Uma, quando você traz o dado do banco de dados para o seu PC, você pode estar trazendo muitos dados para o computador. Pode trazer desde 1 KB a trocentos GB de dados para o seu computador. Ou seja, esse dado ele vai ter que sair lá do servidor, ele vai ter que passar pela rede, chegar no seu computador, aí você vai processar todo esse dado e depois devolver para o banco de dados o dado que você quer. Então, às vezes, por exemplo, você quer copiar uma nota inteira. Em vez de você trazer esse dado para o seu computador e depois você repetir todo o insert só mudando um determinado dado que você quer, porque você quer copiar uma nota, isso desprenderia tanto a parte de rede como o processamento do seu computador para fazer isso. E como isso aqui já está lá no meu banco de dados, eu posso só indicar a nota que eu quero copiar e ele copia essa nota para mim, tá? Então veja que uma procedure ela pode ser utilizada para N coisas, tá? Vai depender do que você quer fazer dentro do sistema, né? Eu tenho aqui, por exemplo, uma procedure também que faz uma operação de estorno, né? Estorno de baixa de cheque, estorno de baixa de cartão, estorno de XYZ aqui que eu inventar aqui dentro do meu sistema, né? E aí o que acontece? Você vê aqui que eu tenho vários procedimentos, ó, de estornar. Por quê? Eu já coloco uma regra de estorno padrão dentro do meu banco que todo mundo vai chamar. Ninguém vai ficar lá no sistema reinventando a roda
de fazer uma rotina de estorno bancário, de contas a pagar, de contas a receber. O meu sistema simplesmente já vai fazer sozinho para ele, ó, que é uma rotina de estorno de contas a pagar. Deixa eu tirar os espaços aqui para vocês verem. Vou vir aqui, vou remover as linhas em branco. Removeu, então tá lá, ó. O que o sistema vai fazer? Ó? Vai verificar se ele tem cheques recebidos, né? Tem aqui, ó, não pode se tornar, porque tem que se tornar primeiro um cheque, é uma regra de negócio que está aqui dentro para impedir o cara de se tornar em contas a pagar se tiver algum cheque que já foi baixado, né? Ele vai lá também no meu contas a pagar, vai verificar se tem uma conta vinculada paga nela, ou seja, às vezes eu paguei picado essa conta. Eu tenho que se tornar todos os outros valores picados primeiro antes de se tornar essa conta total, né? Então ele vai, aqui eu posso ir colocando N regras dentro do meu sistema para fazer, ou seja, aqui nessa parte todinha aqui, ó, é só regra de negócio para impedir o cara de estornar se alguma coisa aconteceu. Quem faz o estorno mesmo, ó, é essa outra procedura que eu criei aqui que chama estorna tudo, né? Então ela que é responsável, a estorna tudo, ó. Deixa eu copiar ela aqui. Vou abrir aqui de novo, vou tirar o espaço aqui para vocês verem. Vou vir aqui, remover o espaço, ó. Essa procedura aqui, ela vai em todas as tabelas de financeiro que precisam fazer estorno e faz o estorno para mim, ó. Ela vai lá nos meus lançamentos de plano de contas e faz o estorno. Ela vai em cheques recebidos e faz o estorno, né? Ela tem aqui no contas a pagar e faz estorno. Ela vai lá no meu banco e faz estorno. Ela estorna quitação de títulos de recebimento. Ela estorna movimento de centro de custo, né? Isso aqui é para vocês verem que ao invés... Já pensou se eu tivesse que fazer toda essa rotina aqui de estorno lá na sua aplicação, né? Seria uma coisa muito grande, né? E às vezes também eu quero incrementar. Em vez de eu ficar lá no meu sistema lá incrementando todas as tabelas que ele tem que fazer, numa procedura só de estorno, eu posso vir aqui incrementar uma outra tabela aqui para ele vir fazer o estorno também, né? Fica até fácil para fazer manutenção no meu banco de dados e no meu sistema, porque toda vez que eu colocar uma rotina nova e que ela tenha necessidade de fazer um estorno, ou seja, de apagar um determinado dado, eu venho aqui no meu sistema e coloco, tá? Então, isso aqui é só para vocês terem uma ideia de como que uma procedure pode ser utilizada, né? E qual é a melhor maneira de utilizar, né? Vocês viram ali que eu criei uma procedure que devolve um valor para mim, mas precisava devolver aqui de valor? Às vezes precisa, porque às vezes você está executando ela numa página e você precisa devolver o ID para gravar em algum lugar, mas você tem que analisar se você vai precisar realmente de ter uma procedure que retorna um valor, né? Analisar também se eu preciso fornecer valores para ela ou não. Às vezes eu quero que ela executa só um procedimento em si, não precisa fazer mais nada dentro do meu banco. Então eu vou analisar sim o que eu vou fazer, né, com aquela procedure, tá? Bom, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, né? Vocês viram aí que a gente acaba fazendo coisa, acaba esquecendo até alguns comandos aí, mas a gente já resolveu aí de pronto, né? Programação é isso aí, você esquece uma coisa ou outra aí, vai ali, busca um comandinho que você não lembrava mais e acaba utilizando, até porque isso aqui não é muito usual nosso, né? A gente acaba devolvendo essas informações para um RP, né? E trata tudo por lá, a gente não fica devolvendo mensagem, por exemplo, aqui igual a gente está fazendo, porque isso aqui não é muito usual, tá? Então, a gente aprendeu aí que uma procedura, você pode passar valores para ela, pode devolver valores para ela, quando utilizar ela ou quando utilizar uma função, né? A gente aprendeu aí que ela diminui também bastante os dados serem fornecidos na hora de fazer um determinado tipo de dado, ou seja, eu posso inserir um dado, eu posso atualizar um dado e ela vai facilitar isso para mim, né? A gente até colocou aqui também o nome do usuário que está fazendo a alteração, a data e a hora que o cara fez a alteração desse dado dentro do banco, né? Dá para inserir muita coisa aí, tá? Claro, boa parte disso daqui vai acabar indo para a parte de triggers, que é onde a gente vai ter a garantia em si desse tipo de coisa aqui, ó, de gravar o usuário e a data. Aqui eu só estou mostrando para vocês que a regra poderia ser colocada aqui, mas o ideal disso aqui é ser colocado numa trigger, porque independente de onde vem esse dado, né, a trigger registra o usuário, registra também a data
que foi feito ou em outras coisas, tá? Mas isso a gente vai ver lá na aula de triggers avançadas, que provavelmente vai ser na semana que vem, tá? Bom, espero aí que vocês tenham gostado da aula de Procedure e também da aula anterior também de Functions, tá? Vou deixar uma tarefinha aí para vocês aí, ó, criarem aí no banco de dados de vocês procedures para cadastrar clientes, facilitando cadastrar cliente, facilitando cadastrar produto, ou até facilitando criar uma venda, né? Fazer também uma procedure que baixa uma venda, por exemplo, marcando lá que essa venda foi concluída, tá? Vou deixar aí a critério de vocês criarem essas procedures aí de vocês, e até criar procedures que façam outras coisas, tá? Marcar que um dado não pode mais ser apagado, né? Vou deixar a criatividade aí por conta de vocês. Até a próxima, pessoal. E não deixa de dar o like aí pra gente, tá? Isso é muito importante, tá? Não esqueça de se inscrever lá no nosso canal e também marcar o sininho ali para estar recebendo os vídeos novos. Até a próxima.